Já está no ar o programa Nossa Terra. Neste domingo, Café com Rabino, né? O programa de domingo a gente intitula como Café com Rabino. Eu tomando meu café aqui, você tomando seu café aí na sua casa, onde você estiver. Um bom dia para você aqui no sul do Pará, na cidade mais linda e turística do Pará, que é Marabá. Está descendo uma chuva torrencial e a gente se alegra porque é época mesmo do inverno, de cair águas, e a natureza tem as suas divisórias, que é inverno e verão, e em outros lugares tem inverno, verão, outono e primavera, né? Mas como Marabá está no sul do Pará, entre três caudalosos rios, nós somos privilegiados em ter uma cidade que tem fartura de tudo, né? Para nós é uma alegria muito grande a gente viver nessa cidade. Mas os anos se passam e a gente vai estudando a palavra de Deus e vai encontrando assim, lugar aonde na Bíblia fala a respeito da nossa própria pessoa, né? Um bom dia para você estar ligado com a gente lá em Monte Alegre, tá ligado a tia Antônia, né? Da quem tá vendo o Pedro Brilhante lá na cidade de Anápolis. Abraço para você, Pedro Brilhante, e também para a sua família aí na cidade de Anápolis, né? Um abraço também para o pastor Luiz Rosa, aí da cidade de Anápolis, do Ministério Abraão, pastor Brito, que faz parte aí da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, o pastor Brito. Um abraço também bem forte para todos que estão ligados com a gente em toda essa grande cidade maravilhosa, Anápolis, onde eu morei um tempo e fiz muita amizade aí nessa cidade. Um abraço para o Saulo, lá em Goiânia, na capital do estado do Goiás, também ligado com a gente. Muitas pessoas de outros estados, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo. As pessoas, de vez em quando a gente vê por aqui, pela internet, as pessoas assistindo o programa Nossa Terra. Hoje nós vamos falar de algo maravilhoso, porque o programa Café com Rabino é um programa diferenciado dos programas durante a semana que eu faço com a minha esposa. Esse programa é um programa de domingo. A gente fala muito das coisas espirituais, da Bíblia, do nosso viver. Todos nós temos problemas espirituais. E aqui nós podemos observar que na Bíblia não é diferente, não. A gente vê maldição hereditária. Quando se trata de maldição hereditária, é maldição que passa de geração em geração das famílias. Isso aí faz com que uma geração sofra, mas a outra que virá também vai pagar o mesmo preço, sofrimento idêntico o da primeira, da segunda, da terceira geração. Pecado é algo que marca gerações. Muita gente pensa que o pecado acaba só no lavar das mãos, só em receber uma oração, pronto, agora eu estou santo, não tenho mais pecado. Aí é que está o engano, porque o pecado, ele tem as suas consequências espirituais. O pecado contribui para a perseguição da vida do ser humano aqui na terra. Quer te livrar dos teus pecados? Procure conhecer a Bíblia Sagrada, estudar, procure o teu líder e procure conversar e ter tempo para estudar com esse líder, para você entender sobre o que é importante a Bíblia na sua vida, aonde ela fala que você pode tirar proveito para o seu viver. Nós podemos observar que em Êxodo, no capítulo 20, onde está escrito os 10 mandamentos, que é a coisa que mais pega
para as pessoas aí. Eu tenho, por último, eu tenho encontrado muita gente interessada em aprender judaísmo. Aí quando vem falar que eu estou no lugar, o Rabino Cavalcante está no nosso meio, muitos vêm conversar comigo, eles querem aprender judaísmo, mas judaísmo, para você aprender, você precisa renunciar à idolatria, precisa renunciar às coisas que a religião te impôs. O judaísmo, ou você guarda os mandamentos, ou é melhor não guardar nada. Porque a base do judaísmo é os mandamentos. O que nos traz santificar, o que nos traz santificação é os mandamentos de Deus. Não existe outra coisa para trazer, não. Fora do mandamento de Deus, não há santidade. É invenção humana. Mas aqui diz, Êxodo no capítulo 20, verso 5, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, Deus fala aqui no 5 e no 6, ele diz que amaldiçoa até a terceira e quarta geração. Já no número 6, ele diz, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Dá para entender que não existe santificação fora do mandamento, que não adianta você cumprir 9 mandamentos que não servem para nada. Ou você cumpre, porque Deus é radical. Liga esse ventilador aqui para mim. Deus, ele é radical, radical mesmo. Com ele é sim, sim, não, não. Não tem nada pela metade. Olha, quem não toma a decisão de guardar o mandamento, é uma certa pessoa, ela morreu. E aí, o que aconteceu com ela? Ela viu um monte de anjos falando para ela, passa para o lado de cá. Aí que ela olhou, ela estava em cima do muro. E do outro lado viu um diabo, grandão, tranquilo, um demônio. E ela ficou ali, olhava para o demônio não estava nem aí. Mas os anjos diziam, passa para cá, vem para o nosso lado. E ela olhava para o demônio e dizia, ei demônio, e por que tu não mandou pular para o teu lado? Aí o demônio falou assim, aqueles que ficam em cima do muro já é meu, então não tem que me preocupar. Se você vier para cá ou ficar em cima do muro, você já faz parte para mim, a sua alma já é minha. Então, preste bem atenção, quem está em cima do muro, quem ainda está lutando, quem ainda quer ainda buscar a santidade, mas de outra maneira, não vai chegar a ter a santidade. Você pode estar em cima desse muro. Quem está em cima do muro já é do diabo, já é do tinhoso. Ele não se preocupa, não. E aí os anjos batiam, asas, gritavam para aquela pessoa pular para o lado deles. Mas a pessoa olhava na tranquilidade daquele diabrão, aquele diabozão, e via ele tranquilo, nem pedia a alma dela. Aí falou, por que tu não grita para mim ir para o teu lado? Disse, não, porque quem está em cima do muro já é meu. Então, a maldição hereditária de família, ela é uma das coisas que mais persegue toda a família aqui na Terra. Toda família tem maldição hereditária no seio da sua família. Membros e mais membros morrem. Nós temos, assim, estudado, pesquisado a maldição hereditária. E nós vemos que tem família que tem um espírito suicida. Muitos membros da família tiram a sua própria vida, daquela só família. Pessoas novas, elas entram em parafuso e tiram a sua própria família. O que é isso? Tirar a sua própria vida. O que é isso? Maldição hereditária.
Tem pessoas que têm enfermidade e todos da família têm a mesma enfermidade, do pai, do avô, da avó. Por quê? Porque maldição hereditária de família. Como se quebra isso? A maldição hereditária não se quebra com oração. A maldição hereditária, a Bíblia ensina que quebra com obediência. O que é que diz? Olha o segredo para quebrar a maldição hereditária no versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Deus tem como quebrar a maldição hereditária da família. Se a pessoa não seguir, não ouvir a palavra de Deus para quebrar a maldição hereditária, ela será mais um atingido pelas pragas da maldição hereditária da sua família. Tem muita gente que poderia prosperar e hoje está com a vida derrotada. As coisas vêm, mas depois se vai, e ela não sabe como. Quantas pessoas poderiam ser ricas hoje e não são? Por quê? Porque a maldição hereditária lhe alcançou, tirou o gostinho da riqueza, e a pessoa nem percebeu que na família dela tem maldição hereditária. Uma certa vez, eu estava... houve uma campanha, quando eu era pastor evangélico, houve uma campanha na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Folha 21. Quem veio fazer essa campanha era um pastor amigo da gente e me convidou para me levar à igreja para assistir essa campanha. Eu convoquei a igreja e levei uma parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, encheu só de membros do tabernáculo. E ali o pastor Braulio Guzmão ministrou várias ministrações lá. Muitas pessoas teve visões e revelação, e eu fechei os olhos e eu vi a minha avó, uma feiticeira, no meio de um terreiro. E aí eu fiquei encabulado. Mas rapaz, eu não conheci minha avó, mas a minha mãe eu conheço. A minha mãe mesmo, eu vou atrás dela, eu vou saber que história é essa, se minha avó era uma feiticeira. E quando foi um tempo, aí eu encontrei minha mãe e falei com ela: mãe, eu queria saber da senhora sobre a minha avó. Ela era espírita, ela era macumbeira, ela era feiticeira, o que ela era? Ela falou assim: ela tinha um terreiro de macumba. E a senhora? Eu também tinha um terreiro lá no Arraia, onde hoje é Jacundá. O tempo que era Arraia. Então é maldição hereditária que veio até a mim. E com pouco tempo eu passei no espiritismo, mas eu fui espírita. Então isso vem da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. E aí a gente quer quebrar essas maldições na nossa família, mas só quebra a maldição se tiver obediência aos mandamentos de Deus, porque a obediência, ela gera bênção. Tu quer quebrar a maldição hereditária da tua família? Então você tem que guardar os mandamentos de Deus. Qual? Está escrito em Êxodo 20. Você vai lá, leia direitinho. Aí você procura, não é de uma hora para outra que se guarda mandamento, não. Você vai planejando como guardar, porque um dos maiores problemas não é o adultério, não é a prostituição, não é matar. O maior problema da guarda dos mandamentos é guardar o sábado, que não é a nossa cultura. Muita gente tem me procurado ultimamente, mas quando vê que nós guardamos o sábado, nós santificamos o dia de sábado como o dia do nosso Senhor, do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, as pessoas até queriam, mas eu não posso, porque eu trabalho, eu tenho um compromisso. Então aí é que se separa
o povo de Deus do povo que não é de Deus. É através desse sinal, desse mandamento, que é o selo da promessa do Shabat. E muitos ficam assim, querendo, mas não tem coragem de enfrentar o sistema. Você que guarda o sábado, você é livre. E quem não guarda é escravo, ainda permanece no Egito a sua alma, porque você é escravo do sistema. A Bíblia diz que você tem que ser cabeça e não cauda. O povo de Deus, na Bíblia, pode reparar, todos, eles trabalharam por conta própria, para não ser, o quê? Cauda, mas cabeça. Se eu trabalho por conta própria, eu posso guardar o dia de sábado. O único dia que a Bíblia requer que nós devemos guardar é o dia que Deus parou de trabalhar e santificou esse dia. E lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, Deus diz assim: santificai o meu sábado, servirá de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Deus fala abertamente que só quem guarda o sábado é que conhece Ele. Está escrito isso. Agora, muita coisa foi induzida na Bíblia para você não saber esse segredo, viver sofrendo, viver na miséria. Não é dízimo que dá prosperidade. Não é oferta que dá prosperidade. O que dá prosperidade é a santificação. Agora, se você é santo, porque você obedece a Deus, guarda os seus mandamentos, aí você pode ser dizimista, ofertante, e Deus vai multiplicar os teus bens. Mas ao contrário, o que adianta tu dar dízimo e oferta se tu não guarda os mandamentos de Deus? Você está guardando uma coisa e perdendo outra. Então, a primeira coisa que você deve ser, a Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você for santo hoje, amanhã Deus fará grandes coisas na sua vida. A santificação, ela não depende de dinheiro, mas a obediência também não depende de dinheiro. Então, para santificar e para obedecer os mandamentos de Deus, precisa fé. A fé sem obra, ela é morta. Como é que você diz que é um servo, uma serva de Deus, mas no dia do sábado você está lá na feira fazendo compra? No dia de sábado está trabalhando? Não dá, você está dando exemplo para nada. Nem os cães acreditam em você, nem o demônio acredita em você. Porque você não guarda aquilo que Deus manda, desobedece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi o primeiro, número 1 a guardar o sábado, foi o próprio Deus, o Criador. E aí, como é que fica? Um abraço, Pedro Brilhante, aí da cidade de Anápolis, tá ligado com a gente aí. Dá pra gente ver aqui, ó, o nosso amigo, aí companheiro, Pedro Brilhante, né? Mas é interessante que essa quebra hereditária de maldição, nós temos um livro aqui. Esse livro aqui é um livro que eu não deixo ninguém pegar nele, porque nem empresto, não dou e nem vendo. É igual a história do Luiz Gonzaga. O cara queria comprar égua e disse: rapaz, essa égua não troco, não dou e nem vendo. Esse aqui também é assim. Esse aqui é as clavículas de Salomão, onde mostra os grimórios de Salomão, testamento de Salomão que ele deixou para Roboão. Aqui esse livro traduzida dos manuscritos antigos do Museu Britânico, por Samuel Liddell MacGregor Mateus. Esse livro aqui, esse livro de Salomão, ele foi traduzido e transliterado para o português pela uma pessoa importantíssima, a qual eu prezo muito. Essa pessoa, ele já tem um nome hebraico, né? Ele tem um nome hebraico agora. Não é mais aquele nome que ele usava antigamente, o nome que ele tinha. Então ele tem o nome dele agora em hebraico. E
E ele fez a tradução, ele não só tem esse livro, ele tem mais de 20 livros, que são, esse aqui é um dos livros mais profundos da Cabala. Aqui mostra todos os segredos de Salomão, como Salomão enricou, né? Então o Anael, ele foi feliz. Hoje não é mais Anael, mas o nome dele em hebraico eu esqueci agora, mas eu lembro que da parte do nome dele é Akiva, né? Então Anael é um brasileiro muito estudioso que traduziu esse livro para o português, e a gente tem esse livro com muito carinho, porque ele nos dá a dimensão do mundo espiritual. Foi aí, com esses materiais, que eu aprendi aquela história do espírito nascido e do não nascido. Por exemplo, assim, os anjos nascidos e os anjos não nascidos, né? Porque o anjo é espírito, o ser humano é espírito. Os anjos não nasceram, mas o ser humano nasceu. E aí tem uma divisão no mundo espiritual do nascido e do não nascido. Por exemplo, assim, quando nós estudamos Kabbalah, a gente aprende como dominar as forças espirituais. Não é esses espíritos manifestam em igreja, manifestam nas pessoas, não. Esses aí são espíritos daqui do umbral, que morreram, não foram para a luz, e aí elas procuram o ser humano para se alimentar da sua virtude. Eles sugam a energia do ser humano aqui na Terra. Eles perderam o corpo físico, não tem mais essa energia vital, então elas procuram. Um abraço para você, Pedro Brilhante. De novo, né? Tá ligado aí. Isso é bom. Mas essas forças energéticas que da alma da pessoa que faleceu, que não subiu para a luz, que as pessoas pensam assim, o cabo é ruim aqui na Terra, que não vale nada. Quando morre, diz, vamos fazer uma reza aqui para ele ir para o céu, que já foi para o céu. Você morrer não te faz ser santo, não. O que é a morte? A morte é a realidade da vida. Quando você morre fisicamente, mas você permanece sua alma viva e vai pagar o preço da conta da maldade que tu fizeste aqui na Terra. Então, nesse livro aqui, do Anael, as cravículas de Salomão, a chave de Salomão, o rei, grande rei, através dos segredos que tem esse livro, que ele enricou. Foi o único rei na Terra que a Bíblia fala da riqueza dele, que ele foi o mais rico de todos os reis na Terra, que nunca houve nem haverá igual a ele. Ele prendeu os principados, potestades, dominadores do ar. E aí ele prendeu essas forças que estavam por cima de Israel, que roubam a prosperidade das nações. Cada país tem essas grégoras, que são chamadas potestades, dominadores do ar. São espíritos trevosos que trabalham para trazer o caos para o ser humano aqui na Terra. Salomão conseguiu prender esses espíritos. Ele descobriu que ele podia prender esses espíritos. Você tem numa casa e tem muito rato. Como é que você vai fazer? Ou você mata esses ratos ou prende eles numa gaiola. O que Salomão fez? Prendeu os ratos, que são os demônios, em uma caixa de bronze, de chumbo, de mármore. E eles ficaram presos ali e só saía quando Salomão dava ordem para fazer alguma coisa. Cada espírito, cada principado, potestade, dominadores do ar, é considerado um rei, um duque, um príncipe. Nós pegamos uma bússola e nós dividimos a terra
em 4 partes, norte, sul, leste, oeste. Cada parte, assim, da bússola, norte, sul, leste, oeste, essas 4 partes, tem aonde senta esses espíritos trevosos que são principados e potestades dominadores do ar. O que é que eles fazem? Eles atacam o ser humano. Muitas vezes a pessoa, ela tem problema espiritual e ela tem procurado de muitas maneiras se livrar dessa perseguição. E vai com um, vai com outro e não consegue. Mas aquele que sabe localizar os 4 pontos cardeais, pode deixar aberto aí, que já está fazendo. Que na realidade sabe localizar os pontos cardeais pela bússola e pela a prática espiritual, ele localiza o espírito perturbador daquela pessoa. Aí pede para o Hashem, para Deus enviar anjos, prender aquele espírito e levar para um lugar de desenvolvimento, porque aquele espírito estava perdido, lançado aqui na terra. Para você ter uma base, o Salmo 91 fala que 11 mil espíritos perseguem uma só pessoa. Por isso que a Bíblia fala de maldição hereditária, por isso que a Bíblia fala que nós devemos se santificar. A santificação, ela faz a rejeição desses espíritos em nossa vida. Se o Salmo 91 diz, 1000 cairão a teu lado, 10 mil à tua direita, são 11 mil espíritos. Você não está livre. Te enganaram quando disseram que você está liberto. A libertação total não existe para nenhuma alma aqui na terra. Enquanto estiver aqui na terra, ela não tem essa libertação total. Nem quando morre. Porque aqueles que morrem em pecado vão ser perseguidos por essas almas que aqui na terra ele fez mal. Na hora que ele morre, que ele passa para o outro lado, depois de 7 dias, aí essas almas se apresentam para cobrar o que aquela pessoa deve, né? Então, cuidado, não faça mal, não persiga as pessoas. Repara o que a Bíblia diz, ou com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Procure a união, a salvação da tua alma não está no homem, nem no sangue. A salvação da tua alma está na obediência aos mandamentos de Deus, para que você possa crescer, para que você possa vencer, e que aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, atropela numa, se levanta, mas Deus vai ajudando ele na sua caminhada. Ele passa a ter um nível espiritual mais do que muitas pessoas formadas. Quantos teólogos aí estão possessos, estão com depressão? Quantos pastores aí meteram a bala na cabeça com depressão? Porque faltou o quê? Santidade. Faltou santidade. Se não houver santidade, também não haverá redenção. Então busque a Deus. Mas olha, oração e jejum resolve qualquer problema. E se você tem problema de depressão e não quer que ninguém saiba, mas Deus já está sabendo, e o diabo também. E ele vai te oprimir. Ele vai te oprimir. Com certeza ele vai te oprimir. E você cada dia mais vai ficar mais oprimido por essas forças. Mas procura o teu líder. Ele vai te ajudar. Ele vai te libertar dessas coisas. Mas se você for desobediente, aí você vai passar para o outro lado da vida já com esse obsessor. Você já passa com os demônios para o outro lado. Aí você vai ser atentado por eles o resto da vida. O resto da vida não. A vida eterna você vai ser tentado por ele. Por quê? Ó, Deus é Deus e é Pai. E ele não é padrasto não. E quando ele ataca de bom pai, é bom demais. Mas quando ele ataca da justiça, ai daquele que está debaixo da mão de Deus. Então o castigo de Deus aqui, em Êxodo 20, está falando desses castigos que Deus castiga o seu povo. E quando ele castiga o seu povo, se ele estiver sentado no trono da misericórdia, o castigo é pouco. Mas se ele estiver no trono da justiça, aí é o quê? É a lei por lei e sangue por sangue. Você
passou para o outro lado devendo, sabe de uma coisa, não compensa tirar a tua vida. Não pense em tirar sua vida achando que todos os problemas aqui da terra vai se acabar para você. Teus problemas aumentarão do outro lado sem esse corpo físico. Com o corpo físico você não consegue vencer a dificuldade da vida, a adversidade. Já imagine você ser um corpo físico sendo atacado lá do outro lado da vida. Porque a morte não existe. O que existe é falta de vida nas pessoas. As pessoas estão morrendo aos poucos porque não conhecem Deus. Não procura ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, as pessoas querem ouvir, falar de Deus de uma maneira que Deus venha só abençoar o carro, a casa, a família, a fazenda, a conta no banco. É isso que alegra a alma do ser humano, mas isso fica tudo aqui na terra. Quando você passa para o outro lado da vida, aí é que a coisa pega. Então Salomão, por ele ser um homem sábio, e ele sabia que ia herdar o trono do pai dele, o rei Davi, ele deveria se preparar, não só fisicamente para administrar Israel. E ele se preparou para administrar Israel, mas ele se preparou para a adversidade. O maior problema de um político, de um religioso, é que ele se prepara para enriquecer, para crescer. Ele se prepara para receber as bênçãos, mas ele esquece que haverá inimigos, traidores, falsários, que se ajuntam para lhe passar rasteira. Quando um dia eu estava assistindo, há muito tempos atrás, uns 20 anos atrás, eu estava ouvindo um CD do pastor Silas Malafaia, aonde ele estava orientando os líderes a cuidar, não somente da parte administrativa da igreja, mas que cuidasse também de se precaver dos falsos profetas, dos falsos amigos, dos falsos obreiros. A teologia, a escola de teologia te ensina você conhecer a Bíblia, mas não te ensina você vencer os inimigos, que a Bíblia ela é importante para nós, mas é tesouro. E onde há tesouro, há ladrão, há traidores, há invejosos. Você pensa assim, mas por que minha vida é tão perseguida? Porque a palavra de Deus está dentro de você. Então, até teus familiares te apontam o dedo para destruir, para acabar com você, para destroçar a tua vida. E palavra maldita atinge o alvo, que é a pessoa que é vítima da circunstância dessa vida. Tem gente pagando um preço de maldição hereditária, porque a maldição hereditária de família, como diz aqui a palavra de Deus, Deus diz que a primeira geração, segunda, terceira, até a quarta geração, uma geração de 40 anos, então se ele fala que é 4 vezes 40 anos, vai dar 160 anos de maldição no seio da família. Por que que tem família que todo membro da família, um é aleijado, outro é doido, um é todo desconcertado, nada parece com nada, porque aquela família está debaixo da maldição hereditária que a Bíblia fala. É tão fácil sair dessa maldição, porque o que que Deus quer? Ele quer obediência. Quando Moisés morreu, Deus precisava de um substituto. Já tinha alguém que ia substituir, mas Deus disse essas palavras para aquele alguém: Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, mas se guardarem os meus mandamentos, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não guardar mandamento. Quem não guarda mandamento, Deus está dizendo que é um desviado. Ele não guarda mandamento porque ele é um desviado. O que desvia a pessoa da palavra de Deus é não guardar os mandamentos de Deus e ir atrás de fantoche, ir atrás de história, de facilidade, de atalho para ir para o céu.
Ai, pro céu. Todo sujo, alma manchada. Não está vendo que isso não está certo? Deus disse, olha, preste bem atenção. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Agora tem uma coisa, se guardarem os meus mandamentos, eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu não perdoo o desviado, que não quer se consertar. Quem é crente, que não guarda um mandamento, ele nunca foi crente. Ele apenas está se enganando e sendo enganado. Crente verdadeiro, está escrito na Bíblia, é que guarda o mandamento de Deus. Você pode pegar a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, tanto o Novo Testamento como o Velho, lá tudo está falando da guarda, até o livro de Apocalipse fala da guarda dos mandamentos. Aí fica um bando de gente aí, com as Bíblias debaixo do braço, dizendo que é crente, que é melhor do que todo mundo está errado, que todo mundo é mundano. Só eu que sou crente, só eu que vou para o céu, só eu que sou santo. Aí vai ver se ele guarda os mandamentos. Quando pega, vamos aqui para a cartilha, vamos. Abre a Bíblia e manda ele recitar os mandamentos, ele não sabe. É aí que você pega o mentiroso. É assim que Deus vai fazer com aqueles crentes que diz que é crente. Aí, naquele dia do juízo, Deus vai dizer, tu guardava os mandamentos? Aí a pessoa vai dizer, sim, Senhor, guardo os seus mandamentos. Qual? Diz aí, recita. A pessoa não sabe. É sinal de que nunca guardou o mandamento. Que foi um fingido, uma fingida aqui na terra, que andava com um livro debaixo do braço chamado Bíblia, só para dizer que tem status, que é um crente. Não seja esse tipo de crente. Seja fiel. Não te custa nada ser fiel a Deus. Não te custa nada, porque se você for fiel a Ele, Ele é fiel a você. E Ele sendo fiel a você, a Bíblia fala assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Lá no Salmo 37, a Bíblia fala assim, que o rei Davi falou, fui moço, hoje eu sou um velho, nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência medicar o pão. Quer dizer, o rei Davi disse, eu fui moço, hoje eu sou um velho, nunca vi um justo. O que é justo? Aquele que guarda o mandamento de Deus. A Bíblia fala que Abraão era um sadiquim. A palavra sadiquim significa justo. Quem é justo é justificado pela lei. Não existe outra coisa para justificar se tu é santo ou não é. Só a palavra de Deus. Fora disso, é demônio puro. Então pense nisso. Deus te deu um livro chamado Bíblia. Deus te deu um manual de instrução de santificação. Não fica longe de Deus como você está achando. Não estou agradando a Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, Rabino, Deus fala comigo todos os dias. E quando ele fala comigo, ele diz assim, minha filhinha. Eu falo, na mesma hora, eu digo, para, isso não é Deus não. Deus não fala com a pessoa assim. Que só falava com ela, na família dela. E separava ela para dizer, minha filhinha, tu não sabe o quanto eu te amo. Não é Deus. Uma pessoa que está com a vida toda desconcertada. Só faz maldade para os outros. Uma ficha grande assim, ó, da justiça do céu. Aquela capivara cheia de defeitos, de pecados sem perdão. Vem me dizer que Deus chama essa pessoa de filhinha. Eu disse para ela, ei, para com isso. Eu não tenho medo de dizer que isso aí não é Deus, não. Ela calou na hora, calou. Depois o ato dessa pessoa se identificou com o que ela é. Ou com o que ela continua sendo. Porque a gente sabe, quando Deus está na vida da pessoa, não precisa ninguém falar, não. Quando Deus está na vida da pessoa, é porque ela tem fé. E se ela tem fé, ela tem obra. E se tem obra, as pessoas veem a obra dela. O que é que ela faz? Se é obra boas, se é obras ruins.
Então tudo isso compartilha para o bem-estar daquele que ama Deus, quer ter experiência com Deus, quer vencer os obstáculos, faz um voto com Deus de guardar os seus mandamentos e todas as tuas necessidades serão supridas. Uma certa vez, no Novo Testamento, Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas, porque eles ensinavam a guardar a lei, mas eles não guardavam. Se você perguntar para um líder religioso, você guarda os mandamentos? Ele diz, guardo sim. Guarda. É mentira, não guarda não. Porque quem guarda ensina. O próprio Jesus falou disso aí, quem guarda os mandamentos de Deus, ele ensina o mandamento. E hoje, eles ensinam o quê? O que não está na Bíblia. Que se você se tornar um crente, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um casamento, você vai ganhar uma nova família, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Hoje, está se pregando uma mensagem de barganha. Tu dá isso para receber aquilo. Não é assim, a palavra de Deus não é isso. A prosperidade não está nesse tipo de jogatina. Isso é jogatina, isso é leilão. Quem dá mais? Aí começa a oferta de 1 milhão. Aí vai baixando até... Hoje não tem mais oferta de 5 reais, não. Imagine. Se Deus vai entrar em barganha com alguém, Deus, o Criador, ele é dono de tudo, ele não precisa do teu dinheiro. Agora, se você é fiel, dizimista e ofertante, você está de acordo com a Bíblia. Passando disso, não procede de Deus. Aí já é o homem, já é o inimigo de nossas almas, que está, atribulando a tua vida para você crescer, ficar rico. Tem gente que não sabe nem ler direito. Nunca administrou nada, mas quer ficar rico para ter empresa, carro, isso, aquilo, outro. Vai perder tudinho se ganhasse. Mas Deus não é besta não, gente. Olha, preste bem atenção. Deus só favorece aqueles que lhe agrada. O próprio Jesus disse, juntar tesouro no céu, não na terra. Hoje o povo está ao contrário, que é tesouro aqui na terra, não quer nem saber do céu. Então juntar tesouro no céu, onde a traça e nem o ferrugem corrói. É isso que nós queremos dizer para você nessa manhã. O tanto que é importante, leia a palavra de Deus. Se você puder adquirir esse livro, esse é um livro cabalístico. Na internet você coloca Cravícas de Salomão. Aí você vai adquirir esse livro. É Cravícas de Salomão. É interessante que o tradutor deste livro, ele é praticante de cabala mesmo. Que está escrito aqui, todos os grimórios, todos os sigilos, dos 72 espíritos da Goétia, que tem os 72 anjos que tem o nome de Deus, mas tem os 72 espíritos, chamados espíritos da Goétia, que cada um carregam uma legião de 20 mil espíritos. Tem um que carrega 200 legiões de espírito, que na contagem no francês, dos ingleses, uma legião é de 2 a 6 mil unidades. Agora, imagine só, um espírito desse, que não é nascido, ele não nasceu, ele vive em outra dimensão. Salomão traz para a terra essas forças e utiliza elas para trabalhar no templo. Hoje já está banal, as pessoas já sabem que o templo de Salomão foi construído por demônios na época do rei Salomão. Ele prendeu, porque Deus proibiu que não usasse ferramenta de aço ou ferro. Tinha que cortar as pedras no tamanho adequado, vigas de 50 toneladas. E aí foi a história, conta que um
uma pessoa falou para o rei Salomão que nas montanhas havia um espírito que escondia um tipo de besouro que cortava a pedra com perfeição. Além de cortar a pedra, ele ainda comia o pó da pedra. E ele cortava no horizontal e no vertical qualquer pedra. E foi aí que Salomão se interessou e disse: como nós vamos tomar desse espírito? Ele disse: olha, meu rei, ele é o rei dos demônios. Ele esconde esses besouros, insetos, e ele guarda esses insetos. Ninguém pode chegar lá de qualquer jeito, não. Mas eu sei aonde ele bebe água. E aí a gente troca a água dele por vinho. Quando ele beber, ele vai achar boa, vai se embriagar, e a gente vai lá e prende ele e traz ele e todos os besouros. E a história de Salomão ainda se alonga, em que um dia Salomão estava no palácio, quando alguém chegou e disse para o rei que aquela pessoa que foi atrás do rei dos demônios já estava lá com o demônio. Ele disse: deixa ele preso aí, eu só vou falar com ele amanhã. E ele ficou mais um dia preso no palácio. Pela manhã o rei Salomão foi lá falar com esse espírito. E ali ele fez ele conjurar de entregar os besouros e ensinar como maneja esses besouros. Porque ele só é obediente. Se você marcar uma pedra em retângulo, ou no horizontal, vertical, e riscar, pode deixar com ele, que ele sabe aonde cortar. E as pedras do templo foram todas cortadas por esse besouro. Então Salomão prendeu Onias e o chefe dele, que é o Asmodeus, o Asmodai. E aí aconteceu que o templo foi construído. As pessoas passavam em frente ao templo, não ouvia nenhum barulho, não ouvia demônios trabalhando, porque demônio é invisível. Só quem tem dom de visão vê, só aquele que Deus quer que veja. E ali houve essa concentração de trabalho das forças dos daimons, mas todo debaixo de jugo do rei Salomão. E aconteceu que quando ficou o templo pronto, Salomão pegou todos os demônios e prendeu numa caixa. E aí foi administrar, continuou administrando Israel, Jerusalém, capital de Israel. E tudo o que ele fazia prosperava. Um dia ele convocou uma multidão, e ali ele disse: eu quero que vocês façam 500 navio mecânico. E a gente vai criar rótulo no mar, nos oceanos. Foi nessa época que eles vieram até o Brasil, aqui na Amazônia, que botaram o nome do rio Solimões, que significa Salomão, aqui no Brasil. Eles vieram por todos os continentes, litorais, os países que existem hoje. Eles fizeram uma rota. E aí, com um ano, começou a chegar navio de volta, carregado de tempero, carregado de pedras preciosas, de volta para Israel. Israel se tornou o país mais rico da face da terra, porque Salomão soube negociar, soube prender os principados de potestade. Na época de Salomão não havia guerra, não havia oposição, porque todo mundo tinha medo dele, porque se ele dominasse, como ele dominava os demônios, ele podia mandar os demônios atacar as pessoas e destruir tudo que ele quisesse. Porque esse livro aqui, a Clavícula de Salomão, se você ler ele e praticar ele, você domina todos os demônios que Salomão dominou, que estão no universo. Você localiza todos eles, domina, para fazer o que você quer. Eu não vou falar o ofício de cada um e o sigilo de cada um, porque o programa já está terminando. Mas um dia ainda vou falar para vocês que
enfrentar esses daimons, esses espíritos que Salomão enfrentou, é preciso ter muita coragem, muita comunhão com Deus, com o Criador, porque eles não vêm em forma humana, ele vem em forma de demônios mesmo, de bicho feio, soltando fogo pela boca, armada até o dente, com faca, com espada. Eles trazem energia ruim para essa terra. Mas aquilo que você desejar, ou de bem ou de mal, por isso que esse livro não pode cair na mão de pessoas que tenham raiva, seja irada, que não tenha preparação. Para nós, dentro do judaísmo, para a gente ler esses livros cabalísticos, é preciso ter 4 anos de estudo da Torá, 4 anos mesmo, para depois entrar para essa parte cabalista. Mas aqueles que têm dom, quem não tem dom, não se meta não, porque é muito complicado. Você tem que ter estrutura física e espiritual para poder vencer esses daimons. E não só os daimons, e esses demônios que estão por aqui. Um dia, no próximo domingo, eu vou falar como começou a falange de Zé Pilintra aqui na Terra. Como é que o cara nasce bem aí no Nordeste, vai para São Paulo, vai para o Rio, e lá ele vive a vida dele como malandro, né? É aquele cara que sabe levar a vida numa boa, mas quando ele morre, ele descobriu que ele podia levantar uma falange, e levantou. Hoje o Zé Pilintra, no mundo espiritual, já tem legiões. Uma legião é de 2 a 6 mil demônios, espíritos. Não existe, essa palavra demônio veio se falar de 2.000 anos para cá. Mas não existia isso. No judaísmo não existe a palavra demônio. Porque as pessoas criam arquétipos e começam a colocar nomes. Isso aí para Deus não tem importância nenhuma. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele não tem inimigo. Quem tem inimigo é você, é eu. Nós temos inimigos materiais e espirituais. O mundo das trevas nos odeia, mas você pode vencê-los todos. No próximo domingo nós vamos ensinar alguma coisa sobre o mundo espiritual. É um programa diferente. A gente fala da parte espiritual da Bíblia. A gente fala das coisas grandiosas que Deus tem guardado para você, porque Deus é o nosso escudo, é fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E a gente vai terminando aqui esse programa de domingo, deixando para você que vai assistir, está assistindo agora de manhã, ou vai assistir ainda no Facebook. É um bom dia para você à tarde, ou boa tarde para você à noite. Uma boa noite, não perca os programas Café com Rabino no domingo. Nós temos muita novidade. Nós estamos montando o templo, né, da Cabala de Salomão aqui em Marabá. É um templo pequeno, não é coisa grande para muito movimento não, porque é onde se trabalha só com as forças espirituais da Bíblia, né? Então é totalmente diferente da sinagoga. Sinagoga, a gente é uma casa de estudo. Eu sou rabino, a palavra rabino é professor, mas eu sou cabalista. Então eu quero completar essa minha missão aqui na Terra com a conclusão do templo cabalista de Salomão, né? Mostrando, resolvendo algumas questões que as pessoas nos procuram, mas na situação que nós estamos hoje, para a gente fazer mesmo de acordo com o figurino, precisa a gente ter estabilizado um templo, porque é um portal onde o mundo espiritual a gente adentra, e esse portal é onde as forças de Deus vêm, os anjos vêm, e aquilo que a gente pede, eles trazem resposta para a gente, porque o que se invoca no templo de Salomão é Deus, só Deus. Não tem esse negócio de homem, invocar isso, aquilo, outro, não. Lá o santo é só um, o resto é resto. Mas a gente resolve qualquer problema de acordo com os grimórios, de acordo com aquilo que a pessoa está precisando. Então tenha feliz domingo, um abraço a todos vocês que estão ligados com a gente, fiquem na paz.